bem-vindos, doutores. No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre a responsabilidade civil do médico residente. Aguardo vocês após a vinheta. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Mundim. Como eu mencionei no vídeo aqui em cima, o número de faculdades de medicina de 2000 a 2015 mais que dobrou no Brasil. Só para você ter uma ideia, em 2015 nós tínhamos 252 faculdades de medicina no país. Atualmente, segundo o site Escolas Médicas, nós temos mais de 350 faculdades. Com esse aumento exponencial, pode-se imaginar, sem muito esforço, que a qualidade dos cursos de medicina é precária. E, infelizmente, a qualidade do ensino vai refletir na qualidade do profissional. Antes de avançar, é importante pontuar a diferença entre o médico residente e o acadêmico de medicina. O acadêmico é aquele estudante que nos hospitais e escolas recebe aulas práticas nos últimos semestres do curso, o chamado internato. Eles são regidos pela Lei dos Estágios, Lei 11.788. Por sua vez, a residência está regulamentada na Lei 6.932. Vamos a ela. O conceito de residência médica encontra-se no artigo 1º. O residente é um profissional médico já graduado, registrado nos Conselhos Regionais de Medicina, que ingressa em um ensino de pós-graduação sob a forma de curso de especialização para aprimoramento profissional. Entre o profissional médico e a instituição de saúde, universitária ou não há uma relação de trabalho, e sim de ensino. Por esse motivo, não compete à Justiça do Trabalho a solução de qualquer controvérsia entre o médico residente e a instituição de ensino, e sim a Justiça Comum. É muito importante atentar a isso. Aproveitando que estamos tratando de residência médica, e posteriormente não vamos voltar nesse assunto, vou abordar os principais direitos previstos pela Lei 6.932 aos residentes. Como não há uma relação de trabalho, a remuneração do médico residente se dá por meio de bolsa e não salário. Esse valor aqui é o valor histórico, que é revisto anualmente, conforme o parágrafo 6º. Além disso, o médico residente está vinculado ao regime geral de previdência social. Possui direito à licença paternidade ou licença maternidade. No afastamento por motivo de saúde ou licenças, o tempo de residência deverá ser prorrogado pelo prazo equivalente. O parágrafo 5º traz a previsão de condições adequadas de repouso e higiene pessoal durante os plantões, isso aí é padrão, alimentação e moradia conforme estabelecimento no regulamento. Isso aqui varia. Além disso, no artigo 5º, está previsto o limite de 60 horas semanais, incluído um máximo de 24 horas de plantão. Além disso, também, no parágrafo 1º, uma folga semanal e 30 dias de férias por ano. Dando sequência, é importante reforçar que a preceptoria exige a presença física do preceptor na instituição de saúde para a imediata orientação, se necessário, sob pena de caracterizar negligência do profissional. Não se está se defendendo que o atendimento deve se dar junto com o residente necessariamente, mas, se houver necessidade, o preceptor deve estar à disposição. Em reforço, trago um ofício do Ministério da Educação em resposta ao Tribunal de Contas da União, dizendo que da obrigatoriedade de acompanhamento permanente de residentes por preceptores, inclusive durante a realização de plantões. Caso seja feita a preceptoria à distância, o médico preceptor assume o risco que a conduta envolve, podendo ser responsabilizado conjuntamente. O preceptor, mais do que ninguém, conhece o seu residente, sabe das suas limitações técnicas e compreende que o médico residente está em processo de aprendizado. A atividade do médico residente é realizada sob a orientação e instrução do médico preceptor, cabendo a este a última palavra sobre a conduta médica a ser realizada no paciente. Além disso, a responsabilidade do médico residente é examinada da mesma forma que os demais profissionais médicos. Isso quer dizer o quê? Que para a configuração é exigido a conjunção de 3 elementos: conduta dolosa ou culposa, mais nexo causalidade, que é causa e efeito, e dano indenizável. Mas para não amolar o pessoal que mais prático, com essas questões teóricas, que dão vários e vários livros, eu vou abordar num vídeo à parte. Mas é muito importante que tenha conhecimento dessa questão. Antes de iniciarmos a análise das situações que envolvem a responsabilidade do residente médico, é importante fazer algumas ponderações. Se ele trabalha numa instituição que é um hospital privado e o procedimento não foi custeado pelo SUS, nós estamos na seara do direito do consumidor. E o que isso traz?
Lembra do nosso vídeo do direito do consumidor? Traz toda uma gama de proteção ao paciente, que ele vira um consumidor. Por força do artigo 18 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, todos os envolvidos na prestação de serviço médico são responsáveis solidários. Isso quer dizer o hospital, o médico preceptor e o médico residente. O objetivo dessa norma é que, como o paciente vai se tornar um credor de uma possível condenação, quanto mais pessoas envolvidas, maior o patrimônio que vai assegurar o pagamento da indenização dele. O bom advogado vai incluir todos os participantes da relação com o paciente, hospital, médico preceptor e o médico residente, na ação de indenização promovida pelo paciente. Mas isso nem sempre acontece, e é aí que surgem os problemas. No Código de Defesa do Consumidor, o artigo 88 veda que haja a intervenção de terceiros. O que isso quer dizer? Que o residente ou um responsável solidário, seja o preceptor, seja o hospital, demandado sozinho, não pode solicitar a inclusão dos demais. Ou seja, ele vai, durante todo o processo, responder sozinho, arcar com a indenização e só depois se ressarcir perante os demais responsáveis. Só existe uma exceção no Código de Defesa do Consumidor, que é a inclusão do seguro profissional, que está previsto no artigo 101 do Código de Defesa do Consumidor. Isso é outro exemplo de norma protetiva do Código de Defesa do Consumidor. Se ele demanda um só responsável solidário, a demanda vai ser muito mais rápida. Porque se forem 3, por exemplo, cada um dos advogados será intimado. E, além disso, existe uma previsão do Código de Processo Civil que, havendo advogados diferentes como réus, o que vai acontecer? Vai ter o prazo dobrado, ou seja, vai demorar mais ainda o processo. Então isso visa acelerar o processo e facilitar. Então muitos advogados também optam por incluir só um, mas nem sempre, às vezes eles nem sabem. Em se tratando de hospital público ou hospital privado, em que o procedimento que gerou o dano foi custeado pelo SUS, nós não estamos mais na esfera do direito de defesa do consumidor. Estamos na área do direito administrativo e das regras do Código Civil. Todos aqueles responsáveis pela realização do dano, pela causação do dano, são solidários pelo pagamento da indenização, conforme o artigo 942. Todavia, é permitido, neste caso, a intervenção de terceiro. Ou seja, demandado sozinho, um responsável solidário, ele pode chamar os demais. Ao final do processo, todos vão ser condenados. Isso representa um prejuízo para o autor, porque vai ter um processo mais demorado, mas para o réu é muito mais rápido, porque ele, na hora que for condenado, todo mundo vai ser condenado. E não vai haver necessidade de uma ação de regresso. O que isso quer dizer? O réu, condenado sozinho, paga a dívida e vai se ressarcir dos demais de responsáveis solidários na ação de regresso. Por isso é muito importante reforçar que, havendo responsabilidade solidária dos réus, o paciente pode escolher demandar contra um ou contra todos. É uma escolha do paciente. Muitas vezes essa escolha é feita por desconhecimento, muitas vezes por estratégia processual. Na maioria das vezes é feita por desconhecimento. Por isso é muito importante que o médico residente, na evolução do paciente no prontuário, se caracterize, se identifique como médico residente, nem que seja na assinatura, bem como indique o médico orientador, ainda mais naquelas decisões que são tomadas conjuntamente ou sobre a ordem. Do contrário, o médico residente vai ser demandado sozinho e vai ter que passar por todo o processo sozinho, pagar a dívida, pagar a condenação e só depois entrar com uma ação de regresso. Caso o médico residente não adote essa cautela, é muito provável que ele seja demandado isoladamente, pelo simples fato que o advogado do paciente não vai saber da sua condição de residente. Isso vai implicar aqui que ele vai, em muitos casos, ele vai ter que passar por todo o processo sozinho, pagar a indenização, depois entrar com uma ação de regresso contra os demais responsáveis solidários para se ressarcir da parte que ele pagou dos demais. Claro, existem hipóteses que é autorizada a intervenção de terceiro. Ah, não devo me preocupar com isso? Deve sim, porque essa intervenção de terceiros, mesmo nesses casos, não é automática. Não basta você requerer que o juiz vai incluir os demais. É necessária a concordância e isso pode não acontecer. E nesse caso, vai se dar a mesma situação.
Se o paciente já ajuiza a ação com todos, não tem como fugir. O juiz vai prosseguir a ação contra todos os demais e não vai excluir ninguém. Chegamos à parte mais importante do vídeo, em que vou abordar as principais hipóteses de responsabilidade civil do médico residente em relação ao médico orientador preceptor. Antes disso, é muito importante reforçar, em relação ao paciente, há uma responsabilidade solidária, ainda mais nos casos de Código de Defesa do Consumidor. O juiz vai sentenciar responsabilidade solidária e deu. Mas, depois disso, vai se discutir a relação interna, a responsabilidade de cada um dos atores que contribuíram para o dano. Porque cada um deve ser responsabilizado na medida que a sua conduta contribuiu para aquele resultado. Se nada for dito, a responsabilidade é dividida por igual. Mas, por força de lei ou por vontade das partes, essa responsabilidade pode ser distribuída de forma desigual. Por exemplo, por força de lei, podemos exemplificar a fiança, que é um caso bem mais fácil de entender. Alguém vai alugar um imóvel, tem um fiador, eles são responsáveis solidários. Vamos supor que o fiador é muito rico, o locatário vai demanda o fiador. O fiador vai pagar integralmente a dívida, só que se fossem solidários, como a gente imagina, todo mundo responde por igual, ele só teria direito de cobrar do locatário metade do aluguel que ele deixou de pagar. Só que não, por força de lei, o fiador pode cobrar tudo. Além disso, por vontade das partes também, pode ter a responsabilidade integral de alguém. Outro exemplo claro, lembra daqueles contratos que você faz com os planos de saúde, que tem uma cláusulazinha lá escrito, olha, você é responsável integralmente e exclusivamente pelos danos causados aos pacientes. Então, essa cláusula não pode ser oposta para o paciente. O plano de saúde demandado, condenado solidariamente, o que tem ocorrido muito, com o médico, ele vai pagar a indenização para o paciente e depois ele vai se ressarcir integralmente da dívida, da condenação que ele sofreu em relação ao paciente. O médico integralmente vai ter que ressarcir o plano. Feitas essas ponderações, vamos avaliar agora sobre as hipóteses em que vamos discutir a responsabilidade de cada um na relação interna. O paciente já foi pago, ele já recebeu, já está feliz, só que agora vamos avaliar a medida de cada um na sua responsabilidade. É importante, no Código de Defesa do Consumidor, normalmente é sempre responsabilidade solidária perante o paciente. Quando nós estamos na área do direito administrativo, ou seja, hospital público ou hospital privado, em que o procedimento foi pago pelo SUS, muitas vezes o juiz já condena direto. O juiz já pula essa etapa e já condena direto o responsável. Mas muitas vezes não. Muitas vezes é responsabilidade solidária e depois vai se discutir, até para simplificar a questão. Vamos à primeira hipótese. O residente realiza um procedimento que causa dano ao paciente, que não exige nenhum conhecimento especializado, pode ser praticado por qualquer graduado no CRM. Só que ele realiza esse procedimento sem a orientação do preceptor ou contrária à orientação dele. Neste caso, ele responde exclusivamente perante o paciente. Ou seja, o preceptor, demandado isoladamente, paga o paciente, depois ele tem o regresso integralmente em relação ao médico residente. Segunda hipótese, o residente realiza um ato médico, um procedimento médico, também que não exige especialidade nenhuma. Pode ser praticado por qualquer médico graduado e registrado no CRM. Só que nesta hipótese, ele faz sobre a orientação do preceptor ou sobre a supervisão do preceptor. Neste caso, os dois respondem, porque o médico residente ele estava apto a realizar esse procedimento e já tinha conhecimento, não há necessidade de especialidade. Então, se ele realizou em concordância com o preceptor, ele responde. Já o preceptor responde porque ele determinou o procedimento a ser realizado ou, vendo ser realizado aquele procedimento que não era o correto, ele não tomou nenhuma providência. Terceira hipótese, o médico residente realiza um ato de especialista. O que eu estou chamando de ato especialista? É um ato que, para realizá-lo, é necessário conhecimentos especializados, que ele está cursando nesse momento. Só que ele realiza contra as orientações do preceptor ou sem as orientações dele. Neste caso, o médico residente responde
sozinho, exclusivamente pelo dano. Quarta hipótese, o médico residente realiza um ato de especialista, ou seja, é necessário conhecimentos próprios da especialização, só que de agora ele de acordo com as orientações do médico preceptor. Nesse caso, o médico preceptor responde integralmente pelo dano, porque o médico residente não tinha os conhecimentos ainda necessários para verificar que aquela conduta estava correta ou não, por isso que ele está na residência. Já o médico preceptor, por ter orientado e ordenado aquela conduta, ele responde por isso e exclusivamente. Lembra que eu falei um pouquinho atrás que a residência médica é feita sob orientação e instrução do médico preceptor e que cabe a ele a última palavra sobre o tratamento médico que vai ser realizado no paciente? É isso aqui. Quem tem o poder responde por ele. Quinta hipótese. O residente realiza um ato próprio de especialista na ausência do preceptor, só que é possível aguardar. Nós estamos naquela situação de plantão e sobreaviso, e que é diferente. No plantão, o preceptor tem que estar no hospital, tem que estar disponível. Então, se o residente realiza a conduta errada, ele responde por essa conduta. Só que, como o preceptor deveria estar no hospital, também responde, porque ele, estando no hospital, impediria essa conduta equivocada. No sobreaviso, em que o preceptor é comunicado e está a caminho, e o residente chega antes e já não aguarda o preceptor e realiza a conduta, ele responde exclusivamente. E o preceptor nada tem a ver com isso, porque ele foi comunicado, ele estava disponível e estava a caminho. Nada mais pode se exigir dele. Sexta situação. O residente pratica um ato próprio de especialista na ausência do preceptor, mas é impossível aguardar que o preceptor chegue. Estamos no caso de emergência e urgência. Nesse caso, o preceptor responde exclusivamente e o residente não. Salvo se o residente pratica um ato crasso, um erro crasso que qualquer formado em medicina e registrado poderia perceber. Ou se ele é exigido dele a prática de um ato que até um R1 naquela residência é capaz de realizar e ele está em R4. Ou seja, pressupõe que ele já conhece domina aquela técnica, senão ele não estaria no R4. E aí ele comete um erro. Sim, aí o médico residente vai responder junto com o médico preceptor. Essas são as principais hipóteses que eu imagino que vocês possam enfrentar. Mas é importante ressaltar que, em tese, pode existir questões peculiares em cada caso que modifiquem essas regras, essas hipóteses e essas soluções que eu apontei. O meu objetivo com esse vídeo aqui foi esclarecer, traçar um panorama geral sobre a responsabilidade civil do médico residente e abordar as principais hipóteses. Por fim, é importante sempre relembrar que esse vídeo é educativo, visa trazer informação ao médico para que evite problemas na sua conduta profissional. Surgindo algum, entre em contato o mais rápido possível com o seu advogado, porque no direito também prevenir é o melhor remédio. Se esse conteúdo te auxiliou, deixa seu like, compartilhe com os demais colegas médicos, se inscreva no canal, acione o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Fique à vontade para deixar nos comentários sugestões de novos temas para os vídeos. Obrigado pela audiência e até a próxima. Bem-vindo, doutores! No vídeo de hoje nós vamos tratar das vantagens para o médico da autonomia do paciente.